Pouco mais de 6 anos atrás, muita coisa mudou na nossa vida, na nossa casa, principalmente na área da alimentação. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que a gente precisa voltar aos conselhos dos nossos avós, dos nossos pais, daquela alimentação crua, daquela alimentação natural. E quanto mais eu me deparo com o tipo de alimentação que a gente tem oferecido na nossa casa, para os nossos familiares, para os nossos filhos, eu fico estagnada, vendo o quanto a gente coloca tóxicos para dentro da nossa casa sem perceber. Porque é prático, porque é gostoso. E eu nunca imaginei que eu tivesse que fazer uma adequação total na alimentação da minha família, principalmente dos meus filhos, e que eu iria aprender tanto, né? Em algo que não é necessariamente a minha área de atuação, mas que eu aprendi a me apaixonar. Uma das coisas que eu me lembro, que se fazia muito na minha casa, era o tal do caldo de ossos, né? Minha avó falava muito sobre caldo de ossos, minha mãe, que era bom para a pele, que era bom para o estômago. Hoje, quando a gente inicia a introdução alimentar das crianças, geralmente o que a gente faz? A gente dá as frutinhas, né? E as frutinhas, geralmente, elas têm mais estamina, elas têm mais acidez. E o estômago do bebezinho, ele ainda é muito novinho, ele ainda é muito permeável. Então, é a possibilidade ou a probabilidade desse bebê desenvolver algum tipo de alergia, de algum tipo de dorzinha, de cólica, por essa introdução com frutas, ela é um pouco maior. Então, diante daquilo que eu tenho estudado, tenho lido, uma das melhores introduções alimentares para a gente fazer para as crianças, para os bebezinhos, é o caldo de ossos, porque ele vai fazer com que aquela mucosa intestinal fique menos permeável, ele vai criar como se fosse uma barreira, sabe? E além de ser muito nutritivo, e além de ser uma gelatina natural, né? Para as mulheres, para os homens que se preocupam com a parte da estética, essa é a melhor gelatina, o melhor colágeno. Além do caldo de ossos também, eu tenho percebido que alimentos como os óleos vegetais que a gente costuma trazer para nossa comida, para nossa cozinha, não são tão vegetais assim, não são tão benéficos assim. Então, à medida do possível que a gente puder trocar por óleo de coco, por azeite de oliva, eu sei que tem um custo maior, mas de repente aos pouquinhos introduzindo e substituindo, a gente não consegue perceber o bem que isso faz. E diante de todos os tratamentos que a gente tentou para os nossos filhos, da medicina tradicional, tantas dicas que a gente recebeu, tanta coisa, desculpa, que a gente estudou, eu percebo que a alimentação, ela realmente é o fundamento da saúde, dos nossos filhos e da nossa saúde. Olha só como esse caldo fica. Então, ali, o que que eu fiz? Eu fiz o caldinho de ossos na panela de pressão e eu cozinhei por cerca de 2 horas e 40 minutos. Algumas pessoas, perdão, 1 hora e 40 minutos. Algumas pessoas, elas dizem que tem que cozinhar 4 horas, 5 horas. Pra mim, não precisa, tá? O que eu faço é no cozimento colocar cerca de 3 colheres de vinagre de maçã, porque o vinagre vai fazer com que esse colágeno, essa gelatina que a gente precisa desgrude dos ossinhos com mais facilidade. Então, não precisa de tanto tempo se você vai fazer na panela de pressão. Você coloca um pouquinho de vinagre de maçã e já vai dar tudo certo. Você pode acrescentar também nesse caldo, você pode colocar cenoura, você pode colocar, enfim, cebola, eu também coloquei. Depois, quando você vai coar, você consegue fazer essa separação, tá? Olha só que lindo, eu consegui fazer 2 vidrinhos e ainda sobrou um restinho pra eu tomar. Você pode colocar na comidinha, você pode tomar, né? Pra quem não tem muita restrição, coloca um pouquinho de limão ali e tal. É um sabor suave, mas é como se você estivesse tomando um caldinho de sopa, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tem nos ajudado muito aqui em casa. Tem sido uma bênção. Espero que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.